meu boa noite, obrigado pela presença de todas nessa noite dedicada aqui ao público feminino, né? Vim aqui, como disse anteriormente, em nome também das minhas três diretoras aí para trazer um abraço delas, deixar o meu abraço para vocês também, mulheres que têm esse papel tão importante na vida de todo mundo, né? A mulher começa pelo papel de mãe, né? Na gestação, de amamentar o filho, assim, a mulher tem tanta coisa além do que o homem, né? De missão nessa vida, né? Começando por toda essa parte, todos nós tivemos uma mãe, né? Enfim, mulher, então é algo sagrado, né? Então, nada mais justo a gente também ter temas direcionados, né, para as mulheres farmacêuticas, que são, em grande maioria, também na nossa profissão. Começando aqui, então, apresentando alguns dados fundamentais para o debate que teremos nessa noite. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2021, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 51% da população brasileira é composta por mulheres. Além disso, informações da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, também do IBGE, denunciam que as mulheres apresentam 70% de todas as pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde no Brasil. Estes números alertam para a importância de se abordar e desconstruir temas relacionados aos cuidados com a saúde da mulher, especialmente em um país majoritariamente feminino. Pensando nisso, o CRF preparou a palestra desta noite, intitulada Saúde da Mulher e as diferentes nuances ao longo da vida, para proporcionar à mulher farmacêutica o conhecimento das diferentes abordagens físicas e emocionais pertinentes à saúde feminina. Para falar sobre o tema, convidamos as farmacêuticas Titane Godoy Moraes e Viviane Specht-Lupen. A mediação será de responsabilidade da farmacêutica biomédica e membro do GTT Abraça a Mulher do CRF, Luciane Scherer. Desde já agradeço a todos os presentes por estarem aqui nesta noite, em especial as farmacêuticas Titiane e Viviane, que aceitaram compartilhar seus conhecimentos conosco. Antes de darmos início ao evento, gostaria de comunicar alguns recados importantes. Solicito que todos fiquem com seus microfones desligados para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a palestra será gravada e disponibilizada em nosso acesso restrito posteriormente. Aproveito também para informar que vocês poderão anotar todas as suas dúvidas durante a apresentação. Ao final, abriremos espaço para questionamentos para organizar as falas. Após o pedido dos palestrantes, quem tiver dúvidas pode se inscrever no chat para falar. Seguiremos a ordem do chat. Desejo a todos um excelente evento. A palavra está com você, Luciane. Muito obrigada, Tarso, muito obrigada pelo convite, sempre uma honra para mim, né, e eu tenho muita gratidão de poder contribuir, né, de alguma forma com a minha profissão e trazer aqui essa mediação sobre saúde feminina, que é um tema tão importante, né, as mulheres efetivamente, elas cuidam, né, elas cuidam dos filhos, elas cuidam dos pais, elas cuidam das mães, elas cuidam dos maridos, dos namorados, né, dos seus relacionamentos. Então, a mulher, ela tem essa amplitude da palavra do cuidado. E quantas vezes as mulheres, ao cuidar dos outros, esquecem de cuidar de si mesmas, né? Então, a importância da gente tratar desse tema. Eu queria trazer mais um dado, só para uma reflexão. Nós temos em dados recentes aí do IBGE, já de 2021, 22, a expectativa de vida em torno de 79 anos. Então, especialmente relacionado às mulheres, nós teríamos que pensar aqui em 28 mil dias de existência. Pensa nisso, né? 28 mil dias de existência. Como que eu quero que esses dias sejam? Né? Que esses dias tenham qualidade de vida. E, normalmente, o que que acontece? A gente tem uma expectativa, né? Nós nascemos,
temos a nossa adolescência, a nossa vida adulta, e imaginamos lá chegar aos 79 anos, cuidando dos nossos netos, praticando exercício físico, né, viajando com os amigos, e nem sempre esse ciclo ocorre dessa forma, né? Nós nascemos na adolescência, eventualmente já começamos a adquirir alguns hábitos, né, que prejudicam a nossa saúde, sejam eles hábitos nutricionais, sejam eles a falta de hábitos saudáveis, né? E isso pode levar a um envelhecimento que não é aquele envelhecimento desejado com qualidade de vida. Hoje, na área da saúde, tem se falado muito em medicina do estilo de vida, ou seja, a gente começa a trazer outros conhecimentos, a qualidade de sono, gerenciamento de estresse, hábitos, exercícios físicos, nutrição, suplementação ou não. Então, esses conhecimentos, eles passam a fazer parte da medicina, e aí essa questão só da doença, ela passa a ficar um pouco de lado. A própria Organização Mundial da Saúde traz o conceito de saúde como saúde integral e não só a ausência de doença. Então, toda aquela formação que há alguns anos atrás nós tínhamos, né, de identificar uma doença e de tratar, isso com os novos conhecimentos de saúde integral, isso fica um pouco de lado. Então, para ampliar um pouco também para os colegas, né, e também para as pessoas que estão aqui, esse conceito mais amplo de saúde, que nós convidamos aqui duas colegas também, com formações incríveis e que vão trazer um pouquinho da sua experiência para a gente. Então, eu gostaria de apresentar para vocês, né, formalmente, né, a Titane Godoy de Moraes e a Viviane Spetti. Será que eu falei certo? Depois tu me corrige. Spetti Lupin, e vou convidá-las a se apresentar rapidamente. Então, Titane, eu gostaria que tu te apresentasse. Boa noite, então, a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Conselho pelo convite para esse nosso bate-papo. E, bom, eu me formei aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou farmacêutica, fiz ênfase em análises clínicas. Trabalhei também na parte de manipulação. Eu tive farmácia, trabalhei bastante com farmácia e fiz uma pós-graduação em homeopatia na Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo, mas depois eu acabei voltando para a medicina chinesa, acabei indo mais para esse lado, me apaixonei pela medicina chinesa, aí fiz a pós-graduação, né, na Associação Brasileira de Acupuntura, e daí então eu comecei a unir todos os meus conhecimentos, como vocês estavam falando antes, que a gente cada vez mais vai unindo os conhecimentos, e foi bem assim para mim. Eu trabalho hoje com medicina chinesa, mas eu utilizo muito os meus conhecimentos de homeopatia, de fitoterapia, e tudo que eu aprendi na minha formação em farmácia me ajuda muito no trabalho com medicina chinesa, né? Então, sim, foi uma longa trajetória, e muitas vezes eu pensava, nossa, fiz tantas coisas para chegar até aqui, e todo aquele meu conhecimento, e hoje eu uso tudo, assim, é um trabalho bem interessante, e saúde da mulher é um que sempre me interessou. Na própria acupuntura, eu sentia falta quando eu fiz o meu curso de graduação em acupuntura. A maioria das pessoas conhecem a acupuntura e a medicina chinesa mais voltadas para dor, né? E eu sempre senti falta, eu sempre gostei de trabalhar com saúde da mulher, sempre me interessei desde a época da homeopatia, da própria fitoterapia, sempre gostei muito. E então eu fui pesquisar e fui começar a estudar mais sobre a saúde da mulher dentro da medicina chinesa. Fui para a China em 2018, estudei lá um tempo. E hoje o meu trabalho é esse, é o trabalho que me move, é trabalhar com as mulheres nas diferentes fases da sua vida. Legal. A Titane não falou uma coisa muito importante, assim, que ela foi minha colega, ela foi monitora de Sim. bioquímica, né, que nem eu, a gente estudava junto,
né? Ralava Sim, junto, né? ralava junto. Para tirar uma boa nota lá na bioquímica, a gente estudava tanto que acabou sendo monitora juntas e É, trabalhamos juntas também em farmácia de manipulação. isso. Bem-vinda, Titane, né? Legal. E a gente aqui vai conduzir justamente para falar de como que a medicina chinesa, né, pode ajudar a saúde da mulher nessas diferentes fases da vida. Viviane, eu vou passar a palavra para ti, para que tu também te apresente e nos conte, né, também das tuas formações. Fica à vontade. Bom, então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer também ao Conselho, ao convite, né, por participar desse evento. E contando um pouquinho, assim, da minha trajetória, eu comecei a fazer faculdade de farmácia porque eu vivi minha infância inteira dentro de uma farmácia. Minha mãe tem manipulação há 40 anos, praticamente. Então, eu, desde pequena, convivi lá dentro. Então, quando eu fui escolher o curso que eu queria fazer, eu tinha certeza de que era farmácia, né? Aí, durante a faculdade, fiz algumas especializações também, em homeopatia, fiz o cursinho de farmácia clínica do Conselho, fiz várias formações, assim. Até quando a Silvana pediu para eu mandar meu currículo para esse evento, que eu disse, nossa, como eu fiz curso, né? Porque às vezes a gente não bota no papel tudo, né? E eu disse, meu Deus, desde que eu comecei, assim, a vida profissional, eu não fiquei nem um ano sem fazer algum curso maior, assim. Então, eu sempre gostei muito de estudar. Depois de formada em farmácia, fiz farmácia na PUC, me surgiu uma necessidade de ter algo além do medicamento, né? Porque o medicamento ele chega lá no final para tratar alguma coisa, mas aquela coisa pode ter vindo antes, né? Ter sido uma forma preventiva, digamos, tratado. Então, eu comparei o currículo de nutrição com farmácia, vi que era pouco tempo a mais, resolvi encarar a nutrição também. Então, fiz faculdade de nutrição e comecei a enxergar algumas coisas por outro lado, assim, não só o lado de dar o remédio e tratar a pessoa, né? E ver o que a gente pode fazer para prevenir esse tratamento. Então, eu atualmente trabalho com a nutrição em consultório, atendo homem, mulher, e também trabalho na farmácia junto com a minha mãe. A gente tem 3 farmácias aqui em São Lourenço, 2 em São Lourenço e uma na cidade de Turuçu. Então, eu trabalho nas 3 farmácias junto, ali eu faço o gerenciamento geral da equipe e também no consultório de nutrição. Então, tipo, 1001 utilidades, assim. E agora, eu também estou fazendo uma formação com ênfase na análise psicológica da pessoa, porque além de ver de onde vem aquele problema, que às vezes a pessoa vai lá na farmácia comprar um remédio, ver que a pessoa pode estar se alimentando diferente, fazendo exercício, e não precisaria tomar aquele remédio, né? E além disso, no consultório de nutrição, eu tive uma vivência, assim, muito do psicológico das pessoas, né? Daquele efeito sanfona que a pessoa engorda, emagrece, não sabe o porquê, e, na verdade, é lá psicologicamente que ela precisa ser tratada. E pós-pandemia, como o Tarso estava falando ali, a gente teve uma revolução total no pensamento, né? Então, o que a gente pensava que era de um jeito, agora a gente pensa totalmente de outro, pela vivência de isolamento e tudo que a gente passou aí com o Covid. Então, eu estou me especializando também nessa área de saúde integrativa, né? De ver a pessoa como um todo, e não ela como pedaços de tratamentos, digamos, ver só o tratamento nutricional ou só o tratamento de medicação, mas também ver a saúde como um todo. Então, eu acredito que vai ser bem interessante também falar sobre a mulher agora como um todo também, né? Que legal que a gente está bem alinhada, né? O que a gente falou aqui no início, que começou com o Tarso falando e eu falando, e nas apresentações de vocês, é essa integralidade da saúde, né? Que antes a gente vivenciava muito os profissionais, né? Essa forma integral, muitas vezes nas residências, muitas vezes no ambiente hospitalar, em que a gente conseguia, né, conversar e interagir com outros profissionais de uma maneira mais tranquila e fácil. E hoje o que a gente vê é se falando no conceito de saúde integral, não só aquele conceito bonito da Organização Mundial da Saúde, mas também na prática isso entrando no mercado de trabalho. E isso entra de que forma? Né? A partir dos profissionais que buscam
conhecimentos que promovam essa saúde integral. Então, é um pouco sobre isso, e mais um pouco que a gente vai falar hoje aqui, mas eu quero puxar para essa questão dos ciclos da vida, né? Feminina. Nós temos, assim, as mulheres chegando criança, adolescência, idade adulta, idade fértil, e depois a questão da TPM, a questão da menopausa. Então, a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso aqui. Eu gostaria de combinar com as pessoas também que, à medida que vocês tenham perguntas, à medida que as nossas palestrantes aqui, convidadas, vão falando e que vocês tiverem perguntas, coloquem as perguntas no chat, que após essa primeira rodada da fala delas, eu vou dar uma olhada no chat para ver se a gente traz aqui as perguntas e junta algumas perguntas para elas poderem responder. Então, eu queria começar pela Titane, com esse olhar, assim, como, e eu acho que é legal, assim, Titane, fazer um paralelo, né, da tua formação e o quanto que, e eu me incluo nisso, quanto que a nossa formação foi tecnicista, né, como que foi essa tua percepção de quanto que a medicina chinesa poderia contribuir na saúde feminina? Quando que te veio o insight, assim, nossa, tudo isso, tive que fazer uma transição de mindset, assim, para sair da medicina tradicional, né? E não dá para dizer que a medicina chinesa não é uma medicina tradicional, né? Pela a quantidade de anos, né? E milênios que ela existe, mas traçando esse paralelo, assim, da medicina que a gente conhece, né? E da forma que a gente conhece e que foi treinado na faculdade, e a medicina chinesa e a forma como ela é. Como é que tu percebeu assim, nossa, isso na saúde da mulher pode fazer toda a diferença? Na verdade, assim, desde o tempo da faculdade, eu sempre gostei das terapias energéticas. Quando eu fiz a cadeira de homeopatia, eu já me apaixonei, tanto que depois eu fui fazer o pós de homeopatia, né? Eu sempre pensei, assim, que faltava no nosso curso esse lado que hoje a gente está falando dessa saúde mais integral, né? De não só ver o paciente, assim, por esse outro lado mais físico, mas esse lado mais emocional. Eu sempre senti um pouco de falta disso. E fui buscar em homeopatia, algumas outras coisas. Mas quando eu comecei a fazer medicina chinesa, a gente trabalha muito, a gente nunca trabalha só o físico, a maneira de trabalhar é completamente diferente da medicina tradicional, da medicina ocidental, né? Então, a gente sempre trata a questão emocional do paciente também, é tratado junto. Então, a gente enxerga o paciente como um ser integral. Então, quando eu comecei a estudar acupuntura e a medicina chinesa em si, eu comecei a ver que a gente poderia trabalhar questões fisiológicas da mulher, né? Poderia trabalhar a menstruação, a TPM, a menopausa, a fertilidade, mas que junto com isso eu deveria trabalhar o aspecto emocional, porque ele era, em muitos casos, a causa de vários distúrbios. Né? Então, assim, eu encontrei na medicina chinesa o que me faltava um pouco na medicina ocidental, essa coisa mais integral, assim, esse tratamento mais integral. Então, assim, esse foi a chave, assim, que me virou durante o curso de acupuntura, né? Que eu comecei a ver que eu poderia trabalhar isso, mas, claro, eu tive que ir atrás dessas coisas, porque também saúde da mulher não tinha, assim, a abordagem não era tanta, era pouco, assim, como eu falei antes, se tu fizer um curso de acupuntura, tu vai ver que ele é muito mais voltado para questões físicas, para questões de dor, né? E tem um aspecto emocional, sim, mas sempre relacionando mais a outras questões, né? Então, quando eu comecei a estudar e eu vi, disse, não, mas na saúde da mulher, a gente tem muitas questões emocionais, muitas questões hormonais que a gente sabe que nos influenciam muito no nosso emocional, né? Que a gente, ao longo das fases da vida, ao longo do mês, inclusive, né? As nossas alterações hormonais, elas
assim, influenciam muito. E aí eu encontrei na medicina chinesa eu consegui com a medicina chinesa aliar essas coisas, esses conhecimentos todos, né? E também, claro, uso muito da homeopatia, da fitoterapia, né? A fitoterapia, a suplementação, como suplementação, chás, então, assim, florais, foi uma medicina que foi me abrindo, assim, a cabeça, mas que eu consegui, ainda assim, e usando todos os meus conhecimentos da farmácia, do meu conhecimento acadêmico de farmácia, que então foi me completando junto com a medicina chinesa. Assim, para mim foi uma grande descoberta de ter estudado tanto e ter caminhado tanto para chegar até aqui e conseguir usar todos esses conhecimentos ainda. É muito gratificante. Que legal. Titânia, eu queria te perguntar um pouquinho, antes de passar a palavra para a Viviane, das tuas experiências, né, utilizando a medicina chinesa para a questão da fertilidade, né? Então, eu queria que tu nos contasse um pouquinho, assim, quem acompanha o trabalho da Titânia e Instagram, enfim, ela seguido coloca lá, mas não é mais um bebê que veio, né? Estou feliz, né? Deu HCG positivo. Então, eu queria que tu contasse para a gente, assim, como que hoje a medicina chinesa é utilizada para a questão da fertilidade. Tá. A gente usa a medicina chinesa, na verdade, não é só a acupuntura, né? A acupuntura é o que é o mais conhecido, tá? Mas a medicina chinesa ainda é composta pela parte dos fitoterápicos também, da dieta terapia, então tem vários fatores que contribuem. Eu não trabalho só com acupuntura, eu trabalho com medicina chinesa de forma geral. Mas, assim, basicamente, na questão da fertilidade, a gente consegue trabalhar muito, muito a questão das deficiências. Então, muitas pacientes que estão tentando engravidar, às vezes não estão conseguindo, elas têm deficiências energéticas, deficiências de sangue, elas têm algumas questões energéticas que a gente pode trabalhar usando fitoterapia, usando a acupuntura, né? Então, a gente consegue regular os ciclos, melhora a questão dos hormônios, todo o eixo hormonal, eles passam a trabalhar melhor. Às vezes as pacientes têm ciclos muito irregulares, né? Pacientes que não menstruam, menstruam muito pouco, ou menstruam muita quantidade, né? Um ciclo desregulado, um ciclo curto, um ciclo longo, tem escapes entre as menstruações. Então, assim, tem uma infinidade de coisas que a gente consegue trabalhar com a medicina chinesa, né? Então, consegue regular esse ciclo menstrual, as dores, TPM, cólica. Então, assim, tem pacientes que sofrem muito com cólicas, pacientes que têm questões mais graves, endometriose e outras questões que também os pacientes têm muita cólica, né? Então, a acupuntura a gente consegue trabalhar isso, consegue melhorar bastante, né? Melhorar o fluxo tanto de sangue quanto o fluxo energético na região de útero e ovários. Então, a gente consegue trabalhar bastante. Tanto as pacientes que estão tentando engravidar naturalmente, quanto aquelas pacientes que estão fazendo processos de reprodução assistida, que também a gente consegue ajudar nas etapas do processo, né? Então, assim, eu tenho alguns médicos que às vezes me mandam um paciente, vai coletar óvulos ou vai transferir embriões. Então, assim, a gente consegue fazer um trabalho antes, né, com fitoterapia, acupuntura, e a gente consegue melhorar os resultados, assim, existem trabalhos já, tem trabalhos científicos, e tem um trabalho que foi feito por um médico alemão, que a gente chama de protocolo de Paulus, que é bem interessante, e ele fez esses trabalhos com mulheres que estavam fazendo transferência de embrião, né, e ele conseguiu resultados incríveis, assim, um sucesso, ele aumentou 20% as chances dos tratamentos, das transferências, né, de ter sucesso nessas transferências, fazendo acupuntura antes e depois da transferência. Então, tem alguns trabalhos, também tem vários trabalhos, né, que a gente consegue comprovar, então, a eficácia da acupuntura como um tratamento complementar, né? Claro, eu sempre falo que, e aqui no consultório é assim, os médicos me mandam as pacientes, mas em muitos casos a paciente está tentando engravidar naturalmente, quando eu vejo que tem alguma questão que eu acho que é um pouco mais complexa, então, assim, de procurar um médico especialista, uma reprodução assistida, então, assim, é um trabalho todo, é uma rede, né, de profissionais, né? Tem a questão da nutrição também, que a Viviane vai falar depois, né, mas que eu sempre também, em geral, encaminho para alguma nutricionista, e aqui a medicina chinesa
tem a questão da dietoterapia, e a gente sempre dá algumas dicas e tal. A gente trabalha com a dietoterapia também, uma maneira de melhorar as deficiências das pacientes, mas normalmente eu peço que elas procurem uma nutricionista, porque como a Viviane falou, né, as pessoas também são o que comem, não é assim, não é só tomar medicação, né, não é, então a gente precisa ter, é toda uma rede de profissionais, né. Legal. Depois vem, aguarda aí que eu vou te pedir ainda algumas coisas, se a acupuntura dói, como é que Tá, funciona o processo, né? Porque a gente tá, aqui também, além da gente ter colegas farmacêuticos, a gente também tem pessoas que se interessaram pelo tema e vieram aqui. Então, acho tá, importante também a gente trazer essa rotina, mas aguarda tá aí. bom. Ok. Viviane, eu queria agora saber de ti, né? Como que a nutrição pode apoiar as mulheres nessas questões que envolvendo as fases da vida. Então, a Titânia aqui, com a Titânia a gente falou algumas situações, né, de infertilidade, de cólica, de TPM. Então, eu queria que tu discorresse um pouco sobre isso, assim, como que tu enxerga a nutrição como um apoio, né, para essas fases de vida, assim. E aí vou passar a palavra para ti. Claro que eu gostaria, né, como todo mundo, né, a gente quer saber quais são as dicas, Viviane, o que a gente pode comer, o que a gente não deve comer, né? Quem tem 30 anos, o que tem que comer? Eu imagino que a grande maioria das pessoas sabe, na verdade, né, uma linha assim do que seria correto na alimentação e o que não seria correto. Mas também quero que tu fale dessas curiosidades assim que chegam no teu consultório, né? Olha, né, Viviane, será que eu posso comer isso e mesmo assim eu vou ser saudável, né? Então, fala um pouquinho da tua experiência com mulheres nas questões das fases da vida feminina aí. Sim. É muito engraçado, porque às vezes as pessoas encontram a gente até na rua e perguntam: tal alimento emagrece, tal alimento engorda, tal alimento é bom, tal alimento é ruim, né? Mas não tem uma regra, né? Não tem uma regra geral assim, tal alimento é muito ruim, ou tal alimento é muito bom, ou tal alimento é super saudável, ou tal alimento não é saudável. Na verdade, nos dias de hoje, o que a gente tem que procurar é o equilíbrio, né? Porque pela correria do dia a dia e tudo mais, e até as mulheres em si que fazem 1001 atividades, são mães, são esposas, são filhas, né? Tem todos aqueles milhões de apetrechos de coisas assim para fazer e pensar no que o filho vai comer, o que vai fazer de almoço, né? Então a gente tem também essa questão cultural de a mulher ser responsável pela casa, né? Cada vez mais as mulheres têm menos tempo também, porque a gente trabalha, a gente tem muitas coisas e atividades para fazer e acaba que às vezes a gente vai pelo prático, né? É mais fácil tu comprar uma pizza pronta e assar do que tu fazer, né? Então, na saúde da mulher, assim, o que eu vejo como principal? Diminuir a quantidade de industrializado, porque cada vez mais as pessoas estão consumindo muito industrializados, né? Então, seguir o Guia Alimentar Brasileiro, que a gente tem uma ferramenta aí que é referência mundial, que é o nosso Guia Alimentar, que fala sobre querer comer sempre, assim, priorizar alimentos minimamente processados, alimentos in natura, né? Alimentos que estragam com facilidade, quer dizer que eles têm menos conservantes, menos agrotóxicos, menos tudo, né? Alimentos orgânicos. Não é que não possa consumir industrializados, mas cada vez mais a gente vê que doenças e problemas de saúde, desequilíbrios hormonais estão relacionados a alimentos industrializados, né? A carne tem muita hormônio, então, tipo assim, um boi tratado no campo é diferente de um boi confinado, né? Então, tipo, a vacinação, tudo isso importa, né? Então, eu sempre digo para os meus pacientes assim, qual é o melhor pão para comer? O pão que tu faz em casa, tu sabe o que vai nele, né?
Então, o quanto mais a gente souber o que está dentro do alimento que a gente está consumindo, melhor vai ser a nossa alimentação, né? Quando a gente pega um saco lá de qualquer alimento que a gente vai comer, que a gente não entende metade das palavras do que está escrito nos ingredientes, vai dizer que a metade dos ingredientes ali são ingredientes que não são naturais, né? Que a gente nem tem conhecimento do que é. Então, sobre as fases do ciclo da mulher ali, a gente tem estratégias nutricionais ali para diminuir a questão de acne, de TPM, de menopausa, de hormônios, né? Gestantes, principalmente. Às vezes, o gineco já prescreve direto um ferro, mas às vezes no acompanhamento nutricional a gente consegue aumentar a absorção de ferro sem necessitar a suplementação. Então, tem várias dicas que a gente pode dar, né? Por exemplo, assim, tem pessoas que têm dieta rica em cálcio e mesmo assim tem osteoporose, mas aí tu vai ver o que a pessoa come depois de tomar um leite. Come algum alimento rico em ferro, come café, que aí o ferro quebra o cálcio, o café diminui a absorção de cálcio. Então, tem coisas que a gente aprende na própria faculdade de farmácia mesmo, de interações fármaco alimentos, ou né, na nutrição a gente tem bastante alimentos com alimentos, né? Então a gente consegue algumas estratégias para fazer a melhor solução para cada pessoa. Então não é uma regra matemática, que nem a farmácia às vezes, né? É uma fórmula exata. A nutrição é uma coisa mais ampla, que não tem como dizer, tu come isso e aquilo, tu vai emagrecer, ou tu vai regular teus hormônios, ou tu vai diminuir o teu ovário policístico, né? Então, ela é mais ampla. Então, tem várias estratégias nutricionais que dá, sim, para fazer o tratamento das pacientes e tem bons resultados. Eu tenho gestante diabética, hipertensa, que durante a gestação não tiveram nenhum problema de glicose alta, conseguiram controlar a pressão, não precisaram suplementar ferro. Então, tem estratégias. Às vezes é mais difícil se alimentar bem do que tomar uma cápsula, né? Então, às vezes, também vai da escolha da pessoa, de ela realmente querer mudar, ou ela quer se enganar, tomar um comprimido e não fazer exercício, que é mais fácil, né? Então, vai também da disponibilidade da pessoa querer mudar, né? Legal, e eu acho que tu está trazendo um tema aí que é bem importante, né, Viviane, que é a questão do hábito, né? Então, quando a gente está falando em medicina de estilo de vida, em saúde integrativa, não tem como a gente não falar de hábitos, né? E quando a gente está falando de hábitos, a gente está falando de sono, a gente está falando de gerenciamento de estresse, de emoção, a gente está falando dessa questão que pós-pandemia ficou muito forte, né? A questão de muitas situações de saúde mental, né? Como depressão, ansiedade, né? Todas essas questões que emergiram aí pós-pandemia. Então, quando a gente fala dessa saúde com essa visão mais integrativa, não tem como a gente não passar pelos hábitos e as pessoas entenderem que sim, o estilo de vida que elas levam vão trazer resultados melhores no decorrer, no acompanhamento desses ciclos de vida. E isso não importa se é homem ou se é mulher, mas para a mulher isso é muito impactante em função do festival de hormônios, né, que a gente vive no decorrer da nossa vida, e como bem disse a Titane, às vezes no mesmo dia, né? Então, isso também gera impacto, né, no nosso fisiológico. Mas eu queria, então, falando dessa questão do hábito e do estilo de vida, que tu falasse um pouco, Viviane, sobre isso, assim, dentro do teu consultório, principalmente como nutricionista, também dentro da tua vivência como farmacêutica, que eu acho que não tem como não falar de uma coisa sem falar, né? Uma coisa está ligada à outra, até porque a Viviane é o mesmo profissional, né? O que tu vê, assim, como as principais dificuldades das pessoas em modificar seus hábitos? Tá. Por que é difícil mudar? Sim. Até eu indico um livro aí, se alguém quiser ler, O Poder do Hábito, tá? Assim, ó,
o que é que, assim, às vezes as pessoas, elas estão acostumadas a fazer de um jeito as coisas, né? Então, estão habituadas a acordar a tal hora, estão acostumadas a comer sempre a mesma coisa, né? Por simplesmente estarem habituadas a isso, né? E nesse livro ele fala justamente do hábito de escovar os dentes, que não existia antes, né? Foi criado pela indústria para vender pasta dental. Então, todo hábito, ele tem uma recompensa. Digamos, eu tenho o hábito de, sei lá, dormir 10 horas por dia. O que aquilo me gera? Me gera um prazer de poder descansar, me gera um prazer de não saber que no outro dia eu tenho um compromisso, né? Outro hábito, esse mesmo de escovar os dentes. O que ele me gera? A sensação de boca limpa pelo gosto da menta, né? Comer um doce, o que me gera? Sempre o hábito acaba gerando um sentimento, né? Seja um sentimento bom ou às vezes ruim, e esse sentimento também pode mudar. Então, eu tenho o hábito de sempre comer doce, gosto, me dá prazer, e depois me dá arrependimento, porque eu sei que eu não deveria ter comido, né? Então, a questão do hábito, eu acho que ela tem que estar muito aliada ao equilíbrio, porque não adianta tu ter os hábitos 100% corretos do jeito que tu acha que tem que ser, e aí o dia que tu sai da tua rotina, tu te frustra, né? Eu me alimentei, fiz a dieta 100% de segunda a sexta. Aí sábado eu tive um aniversário, comi um monte de coisa que eu não tinha comido durante a semana, me frustro, e domingo eu já não continuo a dieta, e segunda também não, e assim vou indo, né? Então isso é o que mais chega no consultório, né? Que eu digo assim, tem que ser um dia após o outro. Se um dia tu teve aniversário, é absolutamente normal tu sair do teu hábito, mas no outro dia tu retorna ao teu hábito, né? É que nem trabalhar. Um dia tu ficou doente, não pôde trabalhar, no outro dia tu retorna ao trabalho, normalmente, né? Com um monte de tarefa para fazer. Então, às vezes, a questão da alimentação, ela ainda está aliada a essa bagunça no hábito de não saber sair da rotina, não se permitir, né? Então, às vezes, não se permite, se frustra e aí perde aquele hábito. Então, é que nem fazer o exercício físico, né? Tu tem dor nos primeiros dias de academia, mas depois, às vezes, acaba sendo prazeroso. Tem pessoas que não vão gostar de jeito nenhum, vão ter que procurar outro exercício. Então, às vezes, é procurar algo que tu faça que te dá prazer, né? Mesmo o que tu não goste de fazer, tem que te dar alguma satisfação, pelo menos de estar feito, né? E ter essa questão do hábito alinhada ao equilíbrio. Acho que isso é a principal forma de tu conseguir criar novos hábitos, é te permitir ter o equilíbrio, né? Legal, então vamos fazer um exercício aqui já com o pessoal que está aqui na live, né? Pessoal, coloca a mãozinha aí pra gente, levanta a mãozinha quem fez exercício físico hoje, né? E a gente está no meio da semana, né? Eu vou levantar minha mãozinha aqui, porque eu já nadei hoje, já fiz minha natação. Então, importante, né? E quando a gente começa a entender e fazer esse tipo de avaliação, a gente começa a entender que as pessoas precisam trabalhar o seu estilo de vida para ter saúde. E quando a gente fala em estilo de vida, vem um monte de palavras, né? Vem a questão de é algo mais que um medicamento, não é só tratamento, entra a prevenção, entra a predição, né? Que é o que é a predição? É como que eu quero estar quando eu tiver 79 anos, né? Como que eu quero estar? Eu quero estar com bengala, eu vou estar acima do peso, isso vai dificultar, né? Vai me dar uma série de questões de dor, problemas das articulações. Quer dizer, como que eu quero estar? Será que a medicina vai conseguir prever como que eu vou estar baseado no meu estilo de vida hoje? Hoje já temos muitos estudos prevendo, né? Predizendo o estilo de vida aliado à qualidade, a como que a pessoa vai estar lá na sua idade de envelhecimento, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. E pensando em tudo isso, aí vou dar uma olhadinha aqui, a gente tem umas perguntas aqui. Luciana, eu só vou complementar uma coisinha. O hábito, na verdade, ele começa aos pouquinhos também, né?
Então, tipo assim, tu não precisa fazer 1 hora de academia, tu pode fazer meia hora, Perfeito. né? E depois tu ir adequando, é que nem tu nunca comeu salada, agora tu vai querer comer um prato. Não é assim, tu tem que ir aos pouquinhos, né? Para poder começar a Tu criar. sabes que quando eu dou treinamento também falo para as pessoas, né, que para mim o que é mais importante não é motivação e sim disciplina, né? Eu tenho isso como uma frase com relação a estilo de vida. O que eu acho importante? Se tu nunca caminhou na vida, não vai caminhar 1 hora. Caminha 5 minutos para criar o hábito e faz isso 21 dias, 30 dias, para tu criar o hábito de caminhar. É criar o hábito de escovar os dentes lá. E a partir daí a gente vai começar a ir caminhar, 10 minutos um dia, 15 o outro, e aí começa a gostar de caminhar, porque tem que trazer uma recompensa, né? Então, trazer essa questão do tempo mais curto pode ajudar a criar bons hábitos. Mas aí eu quero trazer aqui para o que a gente estava conversando das fases, né? Sobre as questões assim, quais são. Primeiro eu queria perguntar para a Titane. Titane, a acupuntura dói? Eu não posso dizer que não dói nada, né? Mas, assim, as agulhas de acupuntura, elas são muito finas, da espessura, assim, de um fio de cabelo, em média, tá? Então, normalmente a pessoa sente a pontura, né? E, claro, tem alguns pontinhos que são um pouquinho mais chatos, mas, em geral, é muito pouco, assim, não... Algum paciente, assim, tem um pouco mais, sofre um pouquinho, mas no início, depois também se acostuma. E alguns pontos, assim, os punhos, os pés, às vezes, são um pouquinho mais doloridos, mas no geral é muito pouco, é bem tolerável. A acupuntura a gente pode fazer em criança, né? Bem tranquilo, assim, então não dói um pouquinho, Legal, não vou dizer que não dói nada, mas é a dorzinha da acupuntura mesmo. legal. E aí eu quero perguntar para a Viviane. Viviane, comer bem é ruim? A comida é Não, ruim de quem come não. bem? Eu até esses dias fiz um post no Instagram, né, sobre o dia do lixo, né, que as pessoas falam. E comer lixo é uma palavra muito forte, porque tem muita gente passando fome que realmente come lixo, né? Então, a comida, ela tem que trazer prazer, né? Comer é prazeroso, ela é necessária, mas também tem que ser prazerosa. Então, comer bem não precisa ser ruim, né? Tu pode comer o que tu gosta, além das coisas que são saudáveis, e ter o equilíbrio de conseguir ter uma vida boa, comendo o que tu gosta e o que é saudável, tendo o equilíbrio, né? Legal. E aí eu queria saber de vocês duas, olha, gente, o papo aqui é tão tranquilo, né? Que a gente vai trocando ideia, quando a gente vê, passou quase 1 hora, que a gente está a 10 minutos aqui de acabar a nossa live. Então, pessoal que quiser colocar perguntas ali no chat, fiquem à vontade, tá? Coloquem, que a gente ainda tem tempo. Mas eu queria que vocês, assim, nos colocassem, assim, quais são as dicas que vocês dariam para as mulheres, né? E aí eu vou começar com a Titane, e vamos dividir isso em algumas categorias, assim, para aquela mulher adulta que está em idade fértil, que tem TPM, está com preocupação com a sua fertilidade, ou está com cólica, ou ainda de uma outra mulher que a gente não falou aqui ainda, que eu acho que é importante a gente falar antes de acabar a live, que é a mulher que está entrando tá na pré-menopausa, está entrando na menopausa. Que dicas vocês dariam assim nessas categorias? Olha, para a mulher adulta em idade fértil, para a mulher que tem TPM, que tem cólica, para a mulher que está preocupada com a fertilidade e para a mulher na menopausa. Quero ouvir de vocês. Bom, assim, Dicas. a dica a maior dica que eu tenho para dar é que, assim, tem muitas coisas na saúde da mulher que às vezes são encaradas como, é normal, toda mulher tem, sabe? E não é normal, tem coisas que não são normais. Então, assim, uma TPM muito exacerbada não é normal. Uma cólica muito forte não é normal. Uma menstruação muito forte com coágulos, essas coisas não são normais. Então, tu ter alguns desconfortos
da menstruação é normal. Tu ter alguns desconfortos na menopausa é normal, mas quando as coisas são muito exacerbadas, isso não é normal, né? Então, eu acho que, assim, eu trato bastante aqui no consultório, às vezes até meninas que recém começaram a menstruar e já com cólicas, já com... Então, assim, com algumas dicas, às vezes coisas, assim, não muito complicadas, coisas de alimentação, e a acupuntura, a gente consegue resolver, né? Hábitos, o que vocês falaram sobre os hábitos, assim, a acupuntura tem muitas, a medicina chinesa tem uma visão muito diferente da medicina ocidental em relação a hábitos, em relação à temperatura de alimentos. Por exemplo, a medicina chinesa, ela não gosta do frio, então a gente evita, sempre pede que as pessoas evitem alimentos muito gelados, coisas muito geladas, né, que para a saúde da mulher não é bom em nenhuma fase da vida. Então, assim, tem algumas coisas que são muito interessantes e que eu acho que hoje as coisas, tem algumas coisas que são vistas como normais para a mulher, mas não é. Então, assim, de ter pacientes que sofrem com cólica, que vão para o hospital porque tem muita cólica, mas é assim mesmo, não, não é assim. Então, essas coisas não são normais, dores de cabeça muito intensas, não são normais. Então, a mulher tem que buscar um auxílio, né? E é todo um conjunto, assim, a medicina chinesa ajuda, mas a alimentação é fundamental para minhas pacientes que estão tentando engravidar, que têm diagnósticos de infertilidade. Então, assim, a alimentação é tudo, né? Elas já sabem, elas fazem uma dieta equilibrada, o equilíbrio a grande questão, né? Viver em equilíbrio, como a Viviane falou. Então, não é fazer a dieta durante toda a semana, chutar o balde, não, mas, né, saber encontrar o equilíbrio para isso tudo, assim, é bem importante. Então, a minha dica é a mulher sempre ficar atenta, porque tem muitas coisas classificadas como normais que não são normais. A própria menopausa, né, a gente sempre ouve falar, o calorão da menopausa, as coisas, então, assim, essas coisas não são normais, a mulher não precisa sofrer com isso, né? E a medicina chinesa consegue ajudar bastante. Que legal, eu acho legal essa ideia que tu trouxe do não ser normal, né? Porque a gente é culturalmente treinada para ouvir que é mimimi, que tu tem cólica e a É, cólica tu tem que conviver com ela, e aí tu chega na menopausa, na pré-menopausa, e tu tá com calorão e aguenta o calorão. aguenta que é assim Então, mesmo. eu acho importante esse olhar, assim, né, e da gente também, como mulher, reverberar esse conhecimento para outras mulheres, né, mesmo as jovens, né, que eventualmente são até nossas filhas, né, que Exato. trazem essa demanda e às vezes, a gente está treinado para isso e acaba dizendo que é normal. Então, acho importante a gente também sair com essa frase assim, não é normal, né? Não é uma condição a ser aceita. Eu acho mais do que a gente falar que não é normal, não é uma condição a ser aceita, né? Não precisa Exato. sofrer com essa condição. Viviane, tuas dicas para as Eu, mulheres. depois dessas dicas todas aí da Titane, né? Concordo em número e grau com ela, porque isso a gente tem que também estar atento, né? As minhas dicas nutricionais, assim, ó, básicas, tá? É preferir alimentos naturais, frutas, verduras, legumes, né? Proteínas como peixe, ter pelo menos uma vez por semana na alimentação, porque a gente come muito pouco peixe, né? E a recomendação de ômega 3 ninguém atinge diária, praticamente. Então, às vezes é necessário suplementar, dependendo do caso e da pessoa, dependendo da fase, né? Suplementar. Vitaminas também, nem sempre a gente consegue ingerir na alimentação a quantidade de vitaminas diária que a gente tem. Então, na verdade, isso tudo a gente, para cada pessoa, fase de vida, peso, altura, idade, é uma recomendação diferente. Então, não posso estar recomendando aqui tal ou tal vitamina, né? Mas, sim, no geral, né? Carboidratos integrais, proteínas, né? Gorduras de boa qualidade, evitar alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, né? Tipo, por exemplo, vou tomar um suco. Espreme a laranja e faz o suco, né? Deixa a preguiça de lado um pouquinho, porque às vezes a gente tem tempo de fazer,
mas é mais prático abrir uma garrafinha e tomar, né? E muitos pacientes me dizem, eu não tenho tempo de fazer. Aí eu faço uma pergunta para o paciente, me empresta aí no teu celular, deve ter o tempo de uso de celular por dia, né? Aí às vezes tu vai na rede social do paciente, ele não tem nem como mentir na hora, porque daí passa 2 horas na rede social, ou 3 horas, né? Tem pessoas que passam muito mais, tem pessoas que nem passam todo esse tempo. Mas às vezes a pessoa dá uma desculpa para ela mesma que ela não tem tempo. E na verdade ela não está sabendo gerenciar o tempo dela. Então, cuidar também as autossabotagens, né? Para a criação de hábitos saudáveis e bons. Tem uma frase que eu uso muito também, eu repito praticamente todos os dias para clientes, que não é falta de tempo, é falta de prioridade, né? Quando as pessoas priorizam a sua saúde, elas começam a caminhar em direção a esse ciclo de vida, essa jornada de vida saudável. Agora, quando elas não priorizam a sua saúde, a jornada ela vai trazendo percalços, né? E os percalços um dia um joelho que não permite mais, com 35 anos, que tu suba uma escada, um dia uma articulação que começa a doer, né? Às vezes a gente vê pessoas com 40 anos já com dores muito fortes, né? Isso tudo tem a ver com a jornada escolhida, né? Com as opções que eu vou escolhendo com relação ao meu estilo de vida. Bom, pessoal, vou verificar aqui mais uma vez no chat, não tivemos perguntas, mas nós temos aí 4 minutinhos e eu tenho aqui algumas pessoas que eu sei que entendem muito de suplementação e de saúde das pessoas, né, e de jornada do paciente. Então, se vocês quiserem ou colocar as perguntas ou fazer também alguma contribuição aqui no nosso finalzinho, fiquem à vontade. Por enquanto, não tenho nenhuma pergunta por aqui. Mas, enquanto não chegam as perguntas, eu quero, assim, as considerações finais, né? Da Titane e da Viviane, porque eu imagino, assim, já fico imaginando uma sequência de lives que a gente poderia ter aqui. A gente poderia, falar mais 2 ou 3 lives sobre medicina chinesa, sobre cada um dos métodos que se usa, sobre nutrição, a gente poderia falar horrores sobre cada fase da vida, sobre suplementação, a gente também poderia falar muita coisa, então, sobre estilo de vida, sobre sono, sobre estresse, relacionar tudo isso com nutrição, com medicina chinesa. Então, tem muita conversa que pode vir pela frente aí para falar de saúde. Mas eu queria convidar, então, agora a Titane e a Viviane para as considerações finais de vocês, assim, o que vocês gostariam de deixar dito aqui, registrado para o nosso público aqui que nos acompanhou hoje. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, adorei participar, e dizer que a saúde da mulher é uma paixão na minha vida, trabalhar com isso é uma paixão na minha vida, e que se alguém precisar ou tiver dúvidas, pode me chamar, eu tenho um Instagram, pode me chamar pelo direct, quiser saber mais alguma coisa sobre saúde da mulher, então pode me mandar um direct, eu respondo com o maior prazer, adoro. Então, e estou muito agradecida pelo convite de participar com vocês. Muito bem, Viviane. Titânia, eu vou pedir para tu e a Viviane, se vocês puderem, colocar ali no chat, senão depois a gente também coloca para as pessoas as redes sociais de vocês, o Instagram, né? Que já o pessoal pode contatá-las. Viviane? Eu também gostaria de agradecer o convite. Eu já fiquei louca para fazer uma acupuntura com a Titane. E dizer também que, às vezes, eu não consigo responder exatamente assim, tal coisa é bom para isso ou para aquilo, ou tal alimento, como eu disse, né? A alimentação a gente tem que enxergar ela como um todo, não como um alimento ou outro, né? Dizer também que eu estou sempre à disposição para os colegas, para quem tiver curiosidade também, eu tenho um Instagram ali, vou botar depois o meu @,
Fico à disposição para esclarecer dúvida, trocar ideias, né? Às vezes, entre profissionais também a gente gosta de conversar e sempre é rico, né? A gente sempre aprende um com o outro também. Então, agradecer o convite mais uma vez e dizer que eu fico à disposição aí para quem quiser alguma dúvida. Pessoal, antes de vocês saírem, eu adoro, né? Todo mundo abrindo a câmera, não tem problema. Luciene, eu tô de pijama, não tem problema, porque somos, né? Somos mulheres, somos homens que trabalham, que têm milhares de atividades. Tem gente que talvez esteja agora na cozinha fazendo janta. Não tem problema, né? Abram a câmera aí para que a gente possa fazer uma foto coletiva, porque somos pessoas reais. Aqui ninguém é super mulher ou super homem, mas todo mundo trabalha, tem as suas atividades, então tá tudo certo abrir a câmera e tá fazendo outras coisas, né, ao mesmo tempo. Então, vou convidar vocês para abrir a câmera para que a gente faça aí um print da tela. Vou pedir para o pessoal do CRF aí nos ajudar com os prints, né? Já estou fazendo o meu aqui. Pessoal, em nome do CRF, né, o Tarso, como ele falou lá no início, ele não pôde ficar nos acompanhando em razão de outro compromisso até o final, mas em nome do CRF do Rio Grande do Sul, eu também agradeço o convite que a mim foi feito para mediar essa live, e agradeço as nossas convidadas, né, à disposição em permanecer aqui conosco, né, e compartilhar conhecimento durante essa 1 hora. E, em nome do CRF, agradeço a presença de cada um de vocês que investiu o tempo de vocês para ampliar o conhecimento de vocês em um pouquinho aqui em medicina chinesa e nutrição dentro da saúde da mulher. Gostaria de falar algumas palavras aqui que foram repetidas infinitamente, né? A questão da saúde integral, a questão da prioridade, a questão dos hábitos, a questão do equilíbrio dentro da saúde, e a questão que eu quero deixar muito forte aqui, das mulheres se permitirem serem cuidadas, né? E entender que uma condição que te traz um sofrimento, ela não deve ser encarada como uma condição que deve ser encarada como uma coisa normal. Existe saída para sofrimento, né? E ela pode vir de diferentes formas e com diferentes profissionais. Então, agradeço a todos a participação, uma boa noite para vocês e um bom final de semana.